Não, fala mamíferos, né? Que é o negócio. Eu errei o tiro aqui agora. Fala, mamíferos! Vocês já vão entender o motivo da minha piada. O bem amigos da Rede Globo é que hoje nós estamos aqui com um cara famoso do mercado do leite, fantasiado de Galvão Bueno, veio hoje aqui com a gente. Pessoal, motivo da minha felicidade e agitação, que nós estamos aqui com uma pessoa que nós temos grande consideração para falar de um tema que vocês adoram, que hoje nós vamos falar sobre perspectivas do mercado de leite para 2024. Bom, e eu, para falar sobre esse assunto, estou aqui primeiramente com o time titular, já que nós estamos aqui em ritmo de futebol, né? Vocês já vão entender rapidamente porque estou aqui no time titular do meu lado, minha querida Brenda. Fala aquele oi para a turma aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá? E hoje, com a celebridade do dia, que vai falar com vocês sobre o mercado, nosso amigo Galvão Bueno, Jaime Antônio de Souza, nosso parceiro aqui da Companhia do Leite, que vai se apresentar para vocês aí. Jaime, é um prazer estar aqui com vocês. Fala pro pessoal aí, quem é Jaime? Então vamos lá, Ronaldo, Brenda, boa tarde a todos, boa tarde ao público do Mamíferos. Para mim, uma satisfação, uma honra grande. Esperei muito para esse momento e ainda entro como Galvão Bueno. Aí é piada, né? Piada pura, né? Mas, então assim, é um momento de muita responsabilidade também, porque falar de mercado é sempre muito perigoso, sabe? A gente tem que falar com muita responsabilidade, ser bastante coerente e trazer o assunto assim de forma leve, né? Porque a gente já vive situações tão difíceis no nosso dia a dia, então a gente procura fazer isso de forma bastante transparente, mas de forma bastante leve, suave, de forma serena, né? Para não trazer... nós precisamos começar um 2024 mais otimista, sabe? Eu sou um otimista por natureza, acredito demais na atividade leiteira, sou apaixonado por ela, estou aqui na Cia do Leite como diretor comercial e assim, muito feliz por esse momento da carreira, por esse momento da vida, depois de ter passado 32 anos trabalhando como produtor de leite e dos 32, 30 trabalhando na área de leite, né? Trabalhei 10 anos na Nestlé, trabalhei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses na CCPR, os últimos 15 anos no Piracanjuba e agora estou caçulinha aqui na Cia do Leite com 90 dias, né? Já caiu o umbigo já, posso assegurar para vocês. Bom demais. Bom, pessoal, o Jaime tem uma trajetória longa aí, né? Como vocês puderam ver no mercado do leite, né? Trabalhando em grandes empresas na área de política leiteira, relacionamento com os produtores, compra de leite. E teve a oportunidade de vivenciar, né, a dinâmica desse mercado que sobe e desce, né, e entender muito das suas variáveis, né, o que impacta, né, no resultado disso em diversos momentos da história do leite, né. Recentemente eu estava escrevendo um material aí e fiz uma reflexão um pouco sobre essa jornada da cadeia produtiva do leite, né, pensando em tabelamento, confisco de recursos do governo Collor, granelização com IN 51, uma série de eventos marcantes, né, greve de caminhoneiro 2018, impacto de pandemia, né, a gente pensando que não ia coletar leite, o reflexo da pandemia sobre as commodities agrícolas que ganharam uma potência muito grande, competitividade muito grande, acabaram tirando muitos produtores de leite da atividade, né? Então, ou seja, nós temos um mercado aí que você vivenciou todas essas ondas e com certeza vai poder ajudar a gente a analisar aqui variáveis hoje para poder dar uma luz para os produtores do que pode vir para 2024. Bom, então, nosso tema de hoje, a gente já anunciou para vocês aqui, né? Seria essa perspectiva de mercado para 2024. E, Jaime, eu gostaria de te convidar, né, pedir sua ajuda para que a gente, na medida do possível, tentasse dar sinais para os produtores, voltados para custo, voltado para preço de leite, voltado para resultado, né? No final da história, né, eu acho que
analisando as diversas variáveis aqui, ao final, cabe a gente dar um sinal para o produtor, assim, não adianta ficar em cima do muro, não adianta querer ter esse medo, né? O produtor pode esperar um ano de 2024 melhor do que foi do ano de 2023. Eu acho que essa é a mensagem que nós precisamos de passar e analisar os fundamentos dela, né? Se sim ou se não, a gente inclinar nos fundamentos dela para que o pessoal possa começar a se planejar, se preparar. Acho que essa é a expectativa da turma aí. Se a gente for pensar no que ocorreu em 2023, comparado a 2022, né? 2023 foi um ano difícil para o produtor e difícil para a indústria, tá? O produtor, a gente teve essas dificuldades e a dificuldade ela sempre esbarra no mercado, no consumidor, né? Quando falta dinheiro no bolso do consumidor, você tem uma retração da parte de consumo, quer dizer, diminui demanda, preço cai, é natural, e a gente ainda teve a oferta, né, muito ampliada pelo fenômeno das importações em massa, que foi, assim, historicamente isso nunca tinha ocorrido, né? O ano de 23, ele vem já, no segundo semestre de 22 já começa esse movimento de importações, e ele fica forte, ganha fôlego ao longo de 23, trazendo para nós uma realidade de competição que a gente não tinha experimentado nessa dose, né? A gente sempre conviveu com leite importado ao longo dos anos. Se a gente pegasse os últimos 30 anos de importações, a gente vai ter lá algo próximo de 2%, 3%, o ano com 1%, mas assim, sempre a níveis muito baixos comparados ao que aconteceu em final de 22 e 23, que aí a gente vai para coisas, né, teve mês que ultrapassou 10%, né? Então a gente tem média aí próximo de 8, 10% de importações, o que de fato aí começa a impactar o nosso mercado. E assim, a gente entende que por questões de lei, por outras questões, até exatamente de poder de consumo e a oferta que o nosso vizinho, os nossos dois vizinhos principais têm, né? Existe um segredo que a gente não pode esquecer dele nunca. Eles só conseguiram exportar para cá, venderam muito para cá, porque tinham preços competitivos. Então a gente tem que ser muito realista nessas questões, porque quando a gente avalia o agronegócio como um todo, pega a cadeia das carnes, nós somos muito competitivos, por isso somos grandes exportadores. A gente pega a cadeia de grãos, nós somos muito competitivos, por isso nós somos grandes exportadores. A gente pega o açúcar, né, a cana-de-açúcar, o açúcar, o álcool, o café, por exemplo, nós somos muito competitivos, por isso nós somos grandes exportadores. E, infelizmente, para o mercado brasileiro de lácteo, né, para o produtor de leite, para a indústria brasileira, nós não somos competitivos na cadeia láctea. E aí eu estou falando na cadeia como um todo. Nós estamos falando desde a parte de insumos, do fornecedor de insumo ao atacado e varejo, né? É uma cadeia longa que começa, como diz um amigo nosso, ela começa lá no sol, né? A gente precisa de sol para a planta realizar fotossíntese e vegetar, né, porque nós precisamos disso. Então ela começa no sol e termina no consumidor, quando ele consome. Porque não adianta comprar na prateleira, levar e botar dentro da geladeira também. Tem que, de fato, consumir. Aí é que termina essa cadeia. E ela começa com isso, com fornecedor de insumos, que a gente tem aí problemas de logística, problemas N que faz os nossos insumos chegarem não competitivos lá para o produtor tem os problemas internos de porteira para dentro, né, que o torna, na maioria esmagadora dos casos, não competitivo, e vai depois para a indústria. A indústria começa com uma logística que é a pior do mundo. A logística nossa é horrorosa, a gente tem um gap gigantesco na logística de transporte de leite da propriedade até a indústria, e é ridículo o que acontece no país, né? E eu quero até aproveitar esse gancho aqui, porque os 30 anos na indústria, quantas vezes eu ouvi do produtor assim, não, eu tenho uma felicidade enorme, passa 4 caminhões na minha propriedade, passa 4 caminhões aqui na minha porta, eu não tenho dificuldade para vender meu leite, posso vender o leite para 4 empresas diferentes. Só que isso é reflexo de uma ineficiência gigantesca na logística, porque quem paga esse custo de transporte, mal sabe o produtor, mas quem paga é ele.
essa ineficiência de logística, ela de alguma forma acaba saindo do bolso do produtor. E ele não sabe disso. Ele acha que isso é uma vantagem. E isso é uma desvantagem gigantesca. É sinal que muita coisa precisa ser feita na logística de transporte de leite. Depois a gente vai para a indústria, tem N oportunidades de melhorias, de ganho. Assim, são absurdas as oportunidades que a indústria ainda tem, que pode explorar de oportunidades. E depois a gente vai para o atacado e varejo, que a gente tem nesse elo, uma grande dificuldade para poder a gente resolver. Então, para resolver essa situação que nós vivemos o ano de 23 e projetar algo para 24, entenda que a conversa ela não é simples. Ela começa lá no sol, lembra do sol? E veja o problema que nós estamos passando aí de clima. Né? Então, são N assuntos que nós vamos ter que abordar aqui para tentar desenhar algo para 24. Mas a expectativa que nós temos é que 24 seja um pouco melhor que 23. A gente está otimista em relação a isso. Bom, Jaime, e ainda isso tudo, né, num cenário de negócio difícil. Porque a gente falou dos fatores diretamente ligados à cadeia. A gente ainda tem que pensar num cenário econômico difícil. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem dificuldade de ter segurança jurídica de assumir um contrato. Muitas das vezes, as partes, elas têm medo de assumir um contrato de longo prazo porque você não tem segurança jurídica que aquilo ali vai ser cumprido, que a outra parte vai cumprir, a morosidade da justiça, a carga tributária sobre determinadas peças nesse quebra-cabeça, a complexidade tributária, né? Você imaginar que, eu vou te dar um exemplo lá, no projeto do Mais Leite Saudável, a indústria ganha lá 4,62% de benefício tributário quando ela entra no projeto. Desse dinheiro que ela ganhou, isso virou um tanto de reais, ela chega a pagar 20% para o advogado conseguir ela ter o direito de usar aquele recurso. Ela paga 20% do dinheiro total. E sabe quanto desse dinheiro que é dado em contrapartida para o produtor? 5% é transformado em assistência técnica, que é o trabalho que a gente leva lá para a fazenda. Então, você imaginar, para assistência técnica você tem que ir 5%, para o advogado conseguir tirar o dinheiro que é direito seu, que está na lei, para o advogado fazer aquilo usado, você tem que pagar 20%. Então, isso é um exemplo da complexidade tributária, do esforço que a indústria tem, né, que a cadeia tem, e aí você ainda vai enfrentar fiscal do Ministério do Trabalho, fiscal do Meio Ambiente, fiscal do Ministério da Agricultura, fiscal da Receita Federal. Então, assim, a dificuldade das partes empreenderem, né, no Brasil ainda tem todo esse cenário de... o pessoal às vezes faz uma comparação como se você tivesse com aquela bola de ferro do escravo amarrada na perna, né? Então, ou seja, atrelar a toda essa complexidade inerente da cadeia que você já trouxe, a gente ainda tem um cenário de fazer negócio difícil ainda no país, né? Pegando esse gancho que você está deixando aí, Ronaldo, a gente tem que pensar o seguinte, sabe? Tanto o produtor quanto a indústria merece palmas, sabe? Palmas pelo empreendedorismo, pela coragem de enfrentar todas essas adversidades, esse universo de, assim, a gente não tem 1, 2, 3 problema, 1, 2, 3, não, é N, é inominável, a gente não consegue citar todos os problemas que essas duas cadeias de empreendedores têm que enfrentar para manter seus negócios, sabe? Mas de uma coisa eu tenho certeza e eu consegui testemunhar isso ao longo desses 30 anos. Todos aqueles que foram competentes, que correram atrás de eficiência, que fizeram os investimentos certos, na hora certas, todos eles cresceram, todos eles tiveram muito sucesso, tanto quanto o produtor, quanto a indústria. Vou citar 2 exemplos rápidos aqui, um de produtor e outro de indústria. Imagino que há 12 anos atrás, talvez vou errar o ano aqui, mas é coisa de uma década e meia no máximo. Tá? O Sequita ali em São Gotardo não produzia leite. Eu trabalhei em São Gotardo na Nestlé em 93 e ele não era produtor de leite. O Sequita não. Tinha um irmão dele que era produtor de leite, que era fornecedor da Nestlé, inclusive, naquela época. Tá? Conclusão da história.
ele resolve investir em leite por N razões que ele tem lá especificadas, já explicou isso em vários fóruns, ele explicou por que ele entra na atividade leiteira, né, numa intenção de fazer rotação de solos, combater o problema de nematóide nas lavouras dele. Então o leite vem por causa de nematóide, né, e depois, em determinado momento, ele se denomina como um grande produtor, e aí eu vou usar a expressão que ele usou num fórum no Milk Point, em determinado ano ele usou: eu sou produtor de bosta, né, foi isso que ele disse. Então o cara sai de 0 de leite e está com mais de 80 mil litros dia. Por quê? Porque a atividade se mostra lucrativa, ela é uma atividade que traz retorno. Esse é um exemplo clássico. E lá no Sequita não é assim, eu acho, eu acredito, não. Lá é tudo na ponta da caneta, tudo na ponta do lápis, como diria o Sozé, né? Na pontinha do lápis, tudo anotadinho. Você tem a comparação com a cenoura, com a beterraba, com o alho, com a cebola e o leite. O leite permeando essas atividades todas, se mostrando lucrativo. Esse é um exemplo de um produtor. A gente pode pegar outros tantos exemplos desse. E na cadeia láctea da indústria, eu posso citar a própria indústria que eu estava recentemente, que é o Piracanjuba. Em 96, o Laticínios Bela Vista tinha 50 mil litros de leite, 25 na cidade de Bela Vista e 25 na cidade de Piracanjuba. 26, 27 anos depois, é uma empresa que recebe próximo de 6 milhões de litros por dia. Então, a gente pode, claramente, mostra aqui 2 grandes exemplos, do produtor e da indústria, que tiveram muito sucesso mesmo nesse mundo conturbado que a gente está falando, de impostos, de N coisas, de clima, de N problemas, eles conseguiram sobressair. Mas por quê? Porque foram competentes, porque souberam investir o dinheiro certo na hora certa, tá? É muito nesse sentido. Você me deu uma oportunidade, que eu vou contar mais essa, para a gente poder entrar direto no tema aqui, que eu acho que o pessoal vai gostar. Há 15 dias atrás dessa gravação, eu tive a oportunidade de conhecer um produtor que se encontrava numa grande dificuldade financeira naquele momento. E o caso dele vai ser fácil de vocês entenderem a dificuldade financeira. Dificuldade financeira não é que o negócio dele não estava tendo margem, é que o que ele tinha a vencer era maior do que o que ele estava em caixa para pagar. Né? Então, quando eu falar aqui no podcast dificuldade econômica, eu estou falando do negócio do cara não está dando margem. Quando eu falar de dificuldade financeira, o dinheiro que tem no caixa não está dando para pagar o que está vencendo. Né? Então, esse cara, aí me contou a história dele. Em 2016... ele recebeu, ele e os irmãos, 3 irmãos, ele mais 3, 4, receberam 75 mil reais cada um de herança, 300 mil. Foram e financiaram, trabalhando na terra do pai, financiaram a outra terra para eles, 50 hectares. Pegaram financiamento X e aplicaram aquele dinheiro para comprar a terra. E os 300 mil botaram em cima da terra, compraram as vaquinhas, e as vaquinhas foram para tirar o leite junto. E começaram a fazer financiamento no nome de todos os 3, trabalhando alavancado e tal. E hoje eles estão, eu vou encurtar a conversa, hoje eles estão com 6 mil litros de leite por dia, todo o confinamento preparado para tirar 10 mil litros de leite por dia, as novilhas chegando para tirar 10 mil litros de leite por dia, para completar os 10 mil litros de leite por dia, os animais estão na recria já chegando. Biodigestor, ele usou o termo autossuficiente em energia. Assim, fotovoltaico versus biodigestor, e irrigação e não sei o que lá, que vocês imaginarem de tecnificação, a fazenda tem. Preparado para tirar 10 mil litros de leite por dia. A terra que ele comprou lá atrás, mais o patrimônio que ele fez em leite, estão avaliados... ele me mostrou o inventário, 19 milhões e meio. Tudo sim, avaliado 19 milhões e meio. Nesse intervalo, 2016 para cá. Está avaliado 19 milhões e meio, dos quais ele deve 9 milhões e meio. Ele deve 9 milhões e meio desses 19,5 lá. E essas parcelas estão vencendo e apertando o caixa dele. E aí ele falou assim, não, aqui leite tá difícil demais da conta, leite dá trabalho demais, é difícil demais, esse negócio não dá dinheiro não, tô querendo vender esse trem tudo. Aí eu falei assim, cara, você fez uma variação patrimonial de 10 milhões de reais, de 2016 até aqui, em 7 anos de trabalho, você fez uma variação patrimonial de 10 milhões de reais, e você acha que leite não é um bom negócio?
Peraí, eu não entendi direito o que você falou, né? Aí ele falou assim... Aí ele falou assim, não, os números estão aí, não me deixa mentir, né? Não dá para falar para você que eu não é um bom negócio, mas aí eu tenho que falar o que é o certo. Eu estou muito apertado, né? O fluxo de caixa meu não está fechando, eu preciso fazer uma reprogramação do meu fluxo de caixa. Eu preciso renegociar minhas dívidas, passar elas para um prazo maior, porque a atividade sim tem margem para poder me ajudar a pagar isso e tal, o negócio está certo. Só que neste momento eu estou apertado, eu preciso de alguém que me ajude a fazer essa virada financeira, entendeu? Eu falei, não, então isso não significa que a atividade é ruim, né? Então, ou seja, só trazendo isso, porque isso pode mexer com a percepção dos produtores, né? Do entendimento, assim, o que eu posso fazer para o meu negócio dar certo, a gente entender se tem margem ou se não tem, se essa margem está sadia ou se não está, e se eu tenho um problema de caixa porque eu estou crescendo e tal, essas coisas precisam ser avaliadas para que você tome a decisão certa e não ataque, às vezes, a atividade injustamente. Mas para a gente não estender na introdução, que eu acho que nós fomos longe nela, né? Estamos aí a 20 minutos de jornada, vou aproveitar, antes de a gente entrar no assunto, já vou fazer aqui nosso microfone de ouro, o momento da gente faturar. A nossa audiência já conhece esse momento do podcast, onde a gente faz uma paradinha para convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, para tudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, arrasta para cima. Eu adoro falar essa parte do arrasta para cima, não serve para nada mais já, mas é porque eu vi o povo falando, achava lindo. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, para tudo, vai lá, segue a gente, essa participação sua vai ajudar a gente a carregar esse conteúdo para mais gente aí no Brasil que precisa de informação de qualidade e de esperança, principalmente aí na bovinocultura leiteira. Se ainda não segue também a Companhia do Leite, para aí, né? Vamos lá. Corre lá no Instagram, segue a gente e não perca essa oportunidade. Esse episódio, especialmente, divulga ele nos seus grupos aí de WhatsApp, porque vai falar de informações de mercado importantes para que vocês tomem decisões aí para 2024. Fecha parênteses, vamos lá, Jaime, abre a caixa de ferramentas. O que você vê que vai ser de alto impacto para 2024 aí que nós precisamos de pensar? Quais os tópicos nós precisamos tratar aqui antes de desenvolver os tópicos? O que vai ser o desafio, assim, o mais impactante, o que mais pode mudar a chave para 2024, para cima ou para baixo, na sua opinião? Olha, a gente tem essa questão do clima que eu já citei aí, né? Eu acho que ela é muito importante porque ela impacta diretamente na produção de grãos. Milho para ser milho desidratado depois ou para entrar na dieta de concentrado ou milho da silagem. Então, o que a gente está vivendo de clima, de faltas de chuva, chuva muito espaçada, então isso eu acho que isso é um grande problema, assim, a gente não consegue dimensionar isso ainda, né, qual é o impacto disso, mas que isso certamente vai ser um desafio a mais para o ano de 24, o que nós estamos vivendo hoje aí do ponto de vista de produção de safra, e a gente não sabe qual vai ser o impacto na safrinha também, tá? Então esse estamos, assim, um olhar de atenção para isso. A outra questão a gente precisa entender como é que nós vamos ficar com nossos irmãos aí em relação a continuar exportando para nós, né? Como serão os nossos níveis de importação, tá? Falando disso, pelo que eu tenho conversado com os amigos que trabalham, que estão na ativa ainda, né, dentro do setor lácteo, dizem que existe uma tendência de reduzir um pouco as importações, em função, inclusive, até do que deve vir aí daquele artigo, daquela lei que o governo colocou, né, editou, a respeito de algumas complicações para as indústrias que importam leite, na perda de PIS e COFINS, desse benefício. Então tem algo nesse sentido, tem gente que acredita que isso vai impactar um pouco no momento das importações, reduzindo esses volumes de importações. Então nós temos clima, temos essa questão das importações, e essas importações a gente tem que lembrar que, por força de lei,
isso não vai ser a solução nunca. A gente tem que lembrar que nós precisamos ser competitivos. Enquanto eles estiverem produzindo leite lá mais barato do que o nosso, eles sempre vão ter a oportunidade de vender para nós, porque enquanto eles têm um mercado consumidor muito pequeno, nós aqui somos 208 milhões de brasileiros, então nós temos mercado consumidor, e se der um pouquinho de poder aquisitivo para esse mercado consumidor, então aí já muda toda a dinâmica das coisas, né? Se a gente tem um mercado consumidor demandando, por exemplo, a gente pode ter um aumento de preço ao produtor, esse aumento de preço ao produtor estimula a produção interna, então outro registro é aberto, né? Outra chave é destravada nessa história. Então, tem essa questão de demanda também que pode ser alterada, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses aí. A expectativa é que com juros baixando, né, Selic baixando, melhore o crédito, com isso melhora o consumo. Então, essas coisas todas podem acontecer. Eu acho que dos itens assim, de grande peso, eu citei os maiores aqui. Pode até ter alguma coisa que ficou fora aí, mas os maiores eu acho que eu citei aqui, Ronaldo. Perfeito. Vamos aprofundar em cada um desses itens. Eu vou começar pelo mais simples dele, que é custo do produtor. E você trouxe aí essa questão do clima impactando na produção de silagem e na produção de grãos. O que você tem visto, né, de mercado, então, é a possibilidade da gente ter esse aumento de custo para produzir silagem, ou a limitação da produção da silagem e do grão, isso aí gerando a expectativa de aumento desse custo e, consequente, isso aí impactando na redução da oferta do leite, convertendo isso em um aumento do preço? Seria essa a direção? Se a gente tem essa situação, né, de você tem uma silagem de pior qualidade, em volumes produzidos menores e de pior qualidade, você vai precisar de mais concentrado para complementar essa silagem. E partindo do pressuposto que esse concentrado veio de um grão que foi produzido num menor volume, que impactou em preço, que subiu o valor da saca, então você tem lá no final das contas um volumoso mais concentrado um pouco mais caro do que está atualmente. Isso obrigatoriamente vai pressionar preço de leite, porque se o custo do produtor sobe, aquela história, se a indústria não recompor um pouco disso de margem para o produtor, vai cair a produção e aí, por falta de oferta, aí o preço vai aumentar de qualquer forma, né? Porque o que manda no mercado é aquela lei milenar, oferta e demanda. Faltou oferta, preço sobe. Aumentou a demanda, preço sobe. Aumentou a oferta, preço cai. Diminuiu a demanda, preço cai. Isso ninguém muda. Isso é lei milenar de mercado, né? Oferta e demanda. Então, se a gente trabalhar se a gente observar o lado da oferta, se ela for reduzida de alguma forma, seja por um alimento mais caro, por exemplo, isso automaticamente vai impulsionar preço. Né? Isso é natural do mercado, isso. E aquela história, quando você impulsiona preço, aí você pensa assim, mas o consumidor vai ter dinheiro para pagar isso? Né? Até onde vai esse poder de absorção do consumidor em relação ao custo do produtor que chega na gôndola do consumidor? Esse é um outro grande ponto de interrogação, que a gente acredita que o poder de consumo deve melhorar em função da queda de juros. Então, por isso que a gente acredita nesse cenário um pouco mais positivo para o produtor nesse sentido. Perfeito. Então, acho que sim, sobre os custos, né, a gente... Então, assim, a primeira variável, custo do produtor, é uma variável que vira um vetor aí pressionando, tende a pressionar o preço de leite para cima. Eu tenho um complemento que eu acho que também é o ponto de partida. Na minha visão, acho que nós estamos no fundo do poço em relação a preço aí, né? Eu até nem queria falar de fundo de poço, sabe? Mas concordo com você. A gente chegou, já tem 3 quinzenas, basicamente, que leite spot é praticamente estabilidade. Sobe 1 centavinho, 2 centavinhos, coisa mínima. Então, assim, pelo preço spot ter mantido estável praticamente nas 3 últimas quinzenas, isso sinaliza claramente que a gente já chegou no fundo do poço. Porque se não tivesse chegado, o preço spot ainda estaria caindo. Se já tem 3 quinzenas estável, próximo da estabilidade, é sinal que, chegou num preço em que equalizou as coisas, dá para tocar a vida, né? A indústria consegue processar esse leite e vender
garantindo a margem dela dentro de uma perspectiva de que o consumidor consegue pagar. Sim, e eu acho assim, nesse sentido também, né, essa estabilidade do spot, essa dificuldade vivenciada pelo produtor, que já estava difícil com o preço das commodities tendo caído, e com o preço da commodity agora subindo, né, eu acho que tudo isso aí são fatores que me fazem acreditar que para o início do ano a gente comece a ter uma reação aí no preço do leite, né? A gente, nesse sentido, Ronaldo, a gente tem que tomar cuidado para não cometer os erros dos anos anteriores, sabe? A indústria láctea, ela normalmente trabalha com uma expectativa de que o mercado vai melhorar e com isso já precifica o produtor apostando que lá na ponta vai melhorar, sabe? E, assim, isso quase todo ano a indústria cometeu esse erro. Aí aumenta o preço de leite em janeiro, fevereiro, quando vê em março, às vezes, já fala de estabilidade ou até de queda de preço. Então, assim, como diria um amigo meu, né, muita cautela e caldo de galinha nessa hora, sabe? Vamos devagarzinho, se a gente assim, começar o janeiro tranquilo, com o pé no acelerador ali, mas sem pisar muito e acelerando à medida que o mercado vai respondendo, é um crescimento de preço que depois ele tem sustentação. Se começar muito na especulação, aí o risco é grande, sabe? Eu já vivi muitos momentos de mercado especulado e não dá para trabalhar. E é um mercado que, infelizmente, vence, às vezes, em alguns sinais, dependendo do que sinal que é dado, ele vem se descontrolando na especulação, seja para cima, seja para baixo, né? Um mercado que acaba, o pessoal usando o termo volátil, né? Que é esse mercado aí altamente sensível a esses sinais especulativos. E aí, assim, né? Aqui a gente reforça, né? Que nós não podemos prometer, fazer promessa para ninguém pagar nada, que são simples análises de tendências, né? Qual que é o efeito de determinada variável no resultado preço de leite, no resultado custo ao produtor, né? Então, assim, nós falamos aqui bastante sobre essa questão do clima como sendo um fator de alerta para aumento de custo e, consequentemente, pressão sobre o preço ao produtor. E o outro assunto que você provocou a gente foi importações, né? Está para entrar em vigor em fevereiro o tal decreto lá que foi feito pelo governo para regulamentar aí o projeto do programa Mais Leite Saudável, que onde a proposta seria esse benefício ser dado apenas a indústrias que processarem leite nacional. Em tese, né, a proposta foi concebida assim, porém, isso não está escrito no decreto, né? Ou pelo menos eu, ao ler ele, eu não achei nada de nacional e importado escrito lá. E nos bastidores desse negócio, né, eu tive informações de que se prevê a criação de uma instrução normativa para direcionar a fiscalização da utilização dos créditos e da utilização do leite em pó. Ou seja, estão planejando a forma de deixar mais clara a regulamentação desse negócio. Se nada acontecer, eu não vejo as importações caindo por efeito do decreto. Eu não consegui... não está escrito nada naquele decreto que possa mudar o cenário. Assim, nós precisamos ser realistas. Agora, se essas movimentações feitas, né, por as mesmas entidades que defenderam, CNA, OCB, Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, né, se de fato eles conseguirem a criação de uma instrução normativa que dê esse direcionamento, efetivamente essa ação ela pode ter efeito, e aí eu acho assim, dependendo do nível em que foi mostrado que as trades que compram leite em pó dos países vizinhos, elas detêm a maior parte da compra do leite em pó. Tá, mas elas vendem para quem? Se elas vendem para a indústria nacional,
a medida do decreto corrigido por uma instrução normativa pode ter efeito. Se ela vende para um consumidor direto, né, para o cara que faz chocolate, se ela vende o pó para outras empresas, se essa for uma realidade, essa medida também não vai ter efeito. E eu não tenho, eu até pesquisei, busquei e tal, eu não tenho essa informação, essa partição de quem são os clientes das trades, eu não tenho essa informação, não vi uma divulgação e nenhum estudo disso feito pelas entidades que estão cobrando a medida, então eu não tenho certeza do efeito da medida. Mas se a gente for estimar aqui, eu acredito que a gente tem um percentual significativo do leite das trades sendo comercializado com as empresas, e se o decreto tiver, de fato, esse ajuste através de uma instrução normativa, pode ser que isso venha a mudar o ritmo das importações. E eu queria, Jaime, fazer um complemento aqui, já para te passar a palavra. Eleição na Argentina com vitória do Milei, ela, na minha visão, ela traz um certo impacto para as importações pelo seguinte: eu acho que a austeridade administrativa que vem sendo colocada pode mudar o ritmo de desvalorização da moeda argentina, o que pode reduzir os efeitos que a gente tinha, né, a moeda argentina desvalorizava por dia. Então, assim, a inflação era tão alta que ela desvalorizava por dia. Então, o cara vendia o produto para a gente mais barato porque a moeda dele ela não parava de desvalorizar, né? Então, assim, isso tinha um impacto, e eu acho que essa eleição da Argentina ela pode, né, ter esse efeito. Eu vi medidas também para corrigir a economia argentina de taxação no agronegócio, lá na Argentina taxando o agronegócio lá, o que pode reduzir essa competitividade deles também em relação ao leite chegar aqui, e isso também trazer um impacto positivo na direção do preço no leite aqui internamente, uma vez que tudo isso vai reduzindo a competitividade deles e o impacto nas importações. Você quer comentar um pouco sobre, aprofundar um pouquinho nessa questão das importações, no que diz respeito à parte do decreto, eleição na Argentina, como é que você vê esse ritmo das importações para o ano que vem? É só um reforço, Ronaldo, que até tinha dito inicialmente a respeito, né, da história desse decreto, qual impacto ele traria, porque até hoje, tipo assim, se ele vier a ser executado conforme foi concebido, então espera-se um impacto na redução. Mas como você bem falou e explicou os detalhes, né, está muito obscuro ainda os efeitos desse decreto em função de como ele foi escrito, né? Então precisa regulamentá-lo aí e deixar as coisas mais claras, porque a gente sabe que boa parte dos importadores não são as indústrias de lácteos em si, são outras indústrias, né? E tem aquelas que importam já de CNPJs brasileiros. A Conaprole tem empresa no Brasil com CNPJ brasileiro, a La Sereníssima tem empresa no Brasil com CNPJ brasileiro. Então, eu estou comprando leite de uma empresa brasileira, CNPJ brasileiro comprando CNPJ brasileiro. Isso está contemplado lá dentro daquele decreto? Eu não consigo enxergar isso lá, sabe? Então, por isso, assim, o decreto ele pode ter efeito assim, maior ou menor, depende de como foi a interpretação e de como é que as pessoas vão lidar com isso tudo, né? Com relação à história do Milei na Argentina, além dessas questões assim, de tentar dar uma estruturada na economia de lá e colocando ela, saindo de uma bolha de loucura, né, fora da realidade, né, trazendo para uma situação de realidade de mercado, de economia de um país sério, né, quando traz isso, algumas questões a gente precisa levantar. À medida que você não deixa a moeda de lá desvalorizar tanto, pode cair a competitividade por causa do câmbio. Quando você regulariza essa questão inflacionária lá, dá uma derrubada nisso, acerta essa questão, será que isso vai contribuir com o consumo do argentino, consumo interno? Então, assim, parte desse leite que estava vindo para cá, agora ele vai poder ser consumido lá antes o argentino não tinha dinheiro para esse leite? Então, são questões que a gente ainda não tem resposta, né? Mas pode entrar no radar nosso muito em breve. A gente torce para que a economia da Argentina se fortaleça
e que as pessoas de lá possam ter um padrão de vida melhor do que estavam tendo, né? Porque o caminho que eles estavam percorrendo era um caminho de desastre total, né? Economia sendo devastada da forma como foi nos últimos, sei lá, quantos anos aí, tá? Então, se essas coisas a gente tem que entender que essas medidas vão acontecer, a gente está vendo as notícias sobre isso, mas os impactos, eles são assim, no médio, né, no médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, os impactos são pequenos ainda, tá? É nesse sentido que a gente precisa estar antenado, ter bastante atenção com isso, deixar isso como aí bem no radar, essa questão. A gente, aqui do que a gente preparou, né, a gente trouxe assim, os 2 pontos mais críticos que eu acho que invadem o ano de 2024, de fato, são essas questões voltadas para a importação e essa questão climática, né? Eu trouxe também aqui alguma coisa para a gente pensar, Jaime, sobre a questão câmbio, né? Selic num ciclo de baixa, você vê que nós podemos ter algum impacto no câmbio também, que aí no preço do leite. O que você me fala? Nós já demos umas pinceladas sobre isso, né? Se o câmbio ele se torna não tão favorável a nós, isso dificulta a nossa importação, né? À medida que a moeda deles valoriza, lá o produto deles fica mais caro para a gente comprar, aquela coisa da competitividade ela é reduzida por causa de câmbio. Embora eu imagine que câmbio por câmbio, assim, o efeito é muito pequeno, sabe? Do ponto de vista de redução, né? de reduzir a competitividade deles por causa de câmbio em si. Câmbio único exclusivamente, né? Porque tem outras coisas que poderão ser feitas lá, essa questão de aumento de impostos, comentou aí, que pode diminuir um pouco a competitividade deles e aí tornar o produto deles menos interessante para nós. Isso do ponto de vista de importação. Já o que acontece na Selic, nós também já comentamos aqui, o fato da Selic baixar, ela disponibiliza mais crédito, o crédito fica mais barato, né? E tendo crédito mais barato, a gente, normalmente na história, toda vez que o crédito estava mais barato, em todas as economias do mundo, funciona assim, né? Se você tem crédito barato, você tem consumo, você amplia consumo, né? Então, isso acontecendo, aí a gente vai lá de novo para o preço do leite. Quando a gente tem uma demanda maior no mercado de 208 milhões de brasileiros, se a gente aumenta qualquer percentual de consumo, a gente ajuda a dar uma desafogada no consumo nosso que vem tão retraído. E isso pode ajudar em vários outros momentos nosso de mercado como um todo. Jaime, a gente falou sobre essa questão do clima e ele sendo um dificultador, né, de um produtor de custos. Ele pode, às vezes, trazer um desafio de custo para um produtor que está saindo de um cenário de preço de leite muito ruim. Talvez um ano historicamente, um ano pelo menos de percepção de pior crise que o produtor viveu nos últimos tempos aí da bovinocultura leiteira. Então o produtor sentiu muito isso, né? Nunca foi tão inflamado no produtor a ponto de ter que se organizar, de ir para protesto, de ir para Brasília e tal. Enfim, foi muito difícil para o produtor em 2023. Quando ele entra no ano com um clima desfavorável, um produtor de idade média avançada, a idade média do produtor de leite aí, no diagnóstico nós levantamos em 2019, a idade média era de 57 anos. Num cenário de avanço das commodities, né? Produtor de grãos cada vez mais abrindo área, crescendo terra, safra recorde atrás de safra recorde, alugando terra do produtor de leite, comprando terra do produtor de leite. Muita gente saindo da atividade. Você vê que isso tudo junto na entrada de 2024 pode ser um fator de retirada num primeiro semestre de um volume grande de produtor da atividade leiteira, ou você acha que esse negócio de produtor sair da atividade já deu uma estabilizada? Como é que você pensa isso? Olha, lendo até o artigo recente aqui publicado aí pelo pessoal da FAENG, né, lá eles comentam que Minas perdeu 8% dos produtores e tal. A gente vê que em Goiás isso ainda é mais forte, essa queda de produtores que saem da atividade,
A gente tem que entender que isso faz parte de um movimento que ele não é apenas do Brasil, é um movimento mundial, né? Produtores de leite deixando a atividade, permanecendo aqueles que são mais competentes na atividade como produtor. Essa questão que você colocou, né, essa percepção, é importante, essa palavra diz tudo. Uma coisa é o que eu percebo, outra coisa o que é real. Tá? A percepção é que foi um ano terrível para leite, né? Esse chororô todo. Percepção. Mas e lá, nos números, matematicamente falando, será que foi assim mesmo? A gente, graças a Deus, acompanha muitos produtores, conversa bastante com o produtor. Os produtores que, nos momentos corretos, fizeram os investimentos certos e estão trabalhando de forma correta, usando o dinheiro a favor dele, usando o dinheiro, né, o capital para trabalhar para ele, esses produtores, a percepção deles é diferente, a realidade deles é diferente. E se você conversar com eles, eles também vão chorar que o negócio está ruim, que o leite está barato e tudo mais, sabe? Mas, assim, tem uma coisa que essa, desde que eu estou no leite, desde 30 anos atrás, ela é assim, toda vez que um litro de leite comprou 1 quilo de ração, na cabeça do produtor, e isso na cabeça dele, na percepção dele, o leite agora tá bom, 1 litro de leite está pagando 1 quilo de ração, né? E se a gente for olhar essa relação custo, de preço de leite e custo de produção, quando a gente olha o RMCA, que é produzido lá pelo Milk Point, a relação, mesmo nesse ano difícil, com preço difícil, a relação ela foi favorável ao produtor. Então, se a gente for olhar matematicamente falando, numericamente falando, a produzir leite no ano de 23, mesmo com todas as adversidades que nós tivemos, ainda foi bom para aqueles produtores bons, produtores competentes, eficientes na atividade. E é óbvio que para os produtores que têm certa dificuldade de se organizar e buscar essa competência, aí ficou muito difícil mesmo, tá? O que a gente precisa entender, eu tive recentemente no Noroeste Mineiro, visitei 2 grandes cooperativas lá, e as 2 grandes cooperativas falam de produtores de 500 produtores, de 1.000, de 1.500 produtores, com média de 200 litros de leite por produtor. Tá? Você pega assim, uma cooperativa que tem 1.000 produtores com média de 200 litros por produtor. Se você pagar o leite desse produtor, falei com ele, se você pagar R$2, vai ser ruim para ele. Se você pagar 3, vai ser ruim. Se pagar 4, vai ser ruim. A 5 vai ser ruim. Por quê? Porque não tem escala de produção. Quando eu pego 6.000 litros produzidos no mês e multiplico por esse preço por litro, não dá volume, não dá escala, sabe? Se eu botar um percentual, é 10% de lucro. O que é 10% de lucro de R$6.000, sabe? Então, essas coisas que precisam ser tratadas com o produtor, precisam ser discutidas com o produtor. Eu vou contar uma história aqui rapidamente, aqui não sei como é que está o nosso tempo aí, mas essa história vale muito a pena a gente prestar atenção nela. No ano de 93, eu estava na Nestlé em São Gotardo, como eu já citei aqui. Naquele ano, a gente fez um torneio leiteiro, baseado num controle leiteiro. Começamos pesando leite de 17 propriedades, eu era extensionista da Nestlé, então, portanto, eu levantava nas madrugadas para ir lá pesar esse leite. Pesamos o leite durante esses 11 meses de trabalho. Das 17 propriedades, 5 saíram fora do negócio. Ou passou para o concorrente, eu não quis mais que pesasse o leite delas, ficamos com 12 propriedades. Fechamos o trabalho em 12 propriedades durante 11 meses. E quando você faz um trabalho desse, você consegue acompanhar a parte produtiva e reprodutiva. Porque você vê uma vaca que pare e em 11 meses a vaca pariu e desmamou. Você pega o intervalo entre parto dela, você pega o período seco que ela teve, você pega, sabe, N coisas para contribuir com aqueles números reprodutivos que são importantes na zootecnia, tá? Conclusão da história, para resumir, nós tivemos o seguinte, fizemos o encerramento, o Dario Batista de Souza, que era assessor técnico da NPL na época, inclusive morador de Lavras, mora em Lavras. Se o Dario assistir esse podcast de alguma forma, um grande abraço para ele, um grande amigo, morador de Lavras, inclusive. O Dario fez uma palestra para aqueles produtores que participaram do torneio leiteiro e mais uma gama de produtores convidados. Então, o auditório estava cheio, o Sindicato Rural de São Gotardo estava cheio, e ele fez uma palestra.
E nós apuramos nesse trabalho todo que nessas fazendas 56% das vacas estavam paridas e 44% solteiras, né? O produtor gosta de falar, minhas vacas falhadas, né? Certo? Então, 56 paridas, 44 solteiras. Com esse número em mãos, o Dario perguntou para o auditório, que devia ter uns 80 a 100 produtores no auditório. Perguntou assim, pessoal, nós queremos aumentar o leite de São Gotardo em 30%. Isso durante a palestra dele, ele explicando as questões reprodutivas, já tinha citado esses números todos. E eu gostaria de saber de vocês como vocês acham que nós aumentamos o leite aqui de São Gotardo em 30%. E ele citou o número. A produção média do produtor da Nestlé em São Gotardo, em 93, era de 78 litros de leite. Média litros por produtor na Nestlé de São Gotardo em 93. 78 litros a média. Olha que loucura que é isso. E a ideia era passar para 94 litros, aumento de 30%. E jogou essa pergunta para o auditório com quase 100 produtores. Como vocês acham que nós conseguimos fazer esse aumento de 30% na produção? Adivinhe qual é a resposta? Os produtores, e ele disse, técnico não pode responder, só produtor para responder, porque tinha técnico da Emater, tinha técnico de outras empresas presentes, os técnicos não respondem, só os produtores. Vieram três respostas quase que assim, simultâneas uma em cima da outra. Tem que aumentar o preço do leite, tem que aumentar o preço do leite, tem que aumentar o preço do leite. E eu ouço isso nos últimos 30 anos, sabe? Para toda solução da atividade leiteira é aumentar o preço de leite. E a resposta não era lá naquela ocasião aumentar o preço de leite e não é hoje. E eu vou mostrar como. Simples. Pega 44% daquelas vacas solteiras, pega 30% agora delas. 4 vezes 3, 12. Você pega 12 vacas daquelas solteiras, 12, 13 vacas daquelas solteiras, põe agora para compor o rebanho leiteiro. Com isso, a gente joga as vacas em lactação de 56 para próximo de 70. Com esse aumento de vacas em lactação, que é perfeitamente possível, na relação vacas secas e vacas paridas, é perfeitamente possível você ter 70% parido, correto? Vocês, tecnicamente, eu sei que vocês concordam comigo, porque esse número ele pode chegar a 83, a média, né, ótima, e nos Estados Unidos eles trabalham com 85, porque lá eles dividem 14 por 12, e aqui nós dividimos 12 por 10. É 12 por 14. Né? 12 por 14 e 10 por 12, né? Aqui a conta que a gente faz é essa. E lá é 12 por 14, dá 85 e aqui dá 83. E eu estou falando de chegar a 70. Se a gente tira de 56 para 70, a gente já consegue o aumento de produção de 30%, sem ter que aumentar preço necessariamente, entende? Então é por isso que eu digo que a atividade leiteira, ela tem muitas oportunidades. E olha, dentro de uma porteira para dentro da fazenda tem tanta oportunidade. A gente consegue fazer caixa assim, 10 centavos aqui, 5 ali, 3 aqui, 2 ali, mas é muito. A gente tem uma diferença, por exemplo, de mão de obra. Numa fazenda eficiente, a mão de obra custa 15 centavos. Numa fazenda eficiente, a mão de obra custa 30 centavos por litro. Eu já vi isso N vezes. O que é 15 centavos em preço de leite? Alguns por cento. Então, assim, oportunidades tem para esse ano de 24, é mais um ano que, assim, nós estamos estimando ele como um ano positivo, melhor que 23, mas continua um ano de desafio, um ano de fazer o dever de casa. E aí, fazer o dever de casa não é apenas o produtor, a cadeia como um todo, começando no insumo e indo lá no atacado e varejo. Nós temos que ter essa percepção de cadeia. Jaime, como você sabe que eu sou seu fã, eu vou arrumar um colete à prova de balas para você. Depois dessa fala sua, você não vai poder andar na rua, não. Mas matemática é matemática, né? Fazer o quê? Sabe? Oportunidades. Eu entendo, né, tecnicamente, entendo perfeitamente todas as suas colocações e vou fazer um complemento aqui que eu acho que pode ajudar a nossa audiência a chegar no meio termo. Que é o seguinte, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu vou sair do mercado do leite, que vai facilitar nosso entendimento. Pensa um cara que ficou rico na vida,
deu tudo muito certo na vida dele, seja empresarial, seja ganhou na loteria, etc. E por qualquer erro que ele cometeu, de repente ele fica pobre. E ele tem que mudar os hábitos. Por uma redução na renda, é muito difícil. Vamos pensar um outro cenário mais simples. Eu tinha um emprego, eu ganhava 10 mil reais por mês, e agora eu perdi esse emprego, passei por um emprego que eu ganho 5 mil reais por mês. Esse evento de voltar no padrão de vida é um evento, é uma ação, é um sentimento, é uma percepção horrorosa. Ela é tenebrosa para a cabeça do ser humano. E em 2022, nós atingimos patamares recordes de preço de leite. Né? Nós tivemos casos de preço de leite de produtor recebendo R$4, R$4,50, R$3, R$3,50 e por aí vai. Né? Tivemos um cenário, leite spot chegou a R$5,20, longa vida no supermercado chegou a caso de R$10. Né? Então, assim, tivemos um 2022 nesse patamar. Chega em 2023, o negócio pula sem paraquedas. Lá do céu pulou sem paraquedas. Caiu expressivamente, né, esses valores e os custos de produção atrelados à produção de leite não caíram na mesma velocidade. A gente tem uma queda, vem acontecendo a queda do preço do concentrado depois da queda no preço do leite, vai caindo o preço do concentrado, mas você tem uma mão de obra que ficou, você tem uma série de outras coisas, né, que permaneceram o custo do formato que estava, e com um agravante. Com o caixa feito em 2022, muitos produtores, mesmo os profissionais, aqueles que têm uma outra percepção sobre a atividade leiteira, fizeram muitos investimentos em confinamentos, mas muitos investimentos pesados na atividade leiteira. Vendo aquele clima bom de ter resultado, vendo oportunidades, né? Vendo o efeito de já ter feito, muitos que já tinham feito o confinamento antes e viram que o próprio preço da ferragem aumentou muito, então aquele confinamento acabou subindo de preço, ele viu vantagem em ter feito aquele anteriormente e toma a decisão de crescimento. Quando ele toma essas decisões, se compromete financeiramente, faz os financiamentos para poder melhorar a frota, para poder fazer um confinamento, às vezes para ampliar a quantidade de vacas, entre outros investimentos feitos pelos produtores, vem um 2023 que joga o preço quase que pela metade. Então, por mais que o custo da commodity caiu e que, às vezes, percentualmente ali a margem dele até foi preservada, o fluxo de caixa não foi preservado em função dos investimentos. Em muitos casos, né? E de pessoas que compõem um volume significativo da atividade leiteira, né? E quando você vai para o produtor que é extrativista, como ele não gasta nada, o que ele vê é o preço do leite mesmo, entendeu? Então ele não investiu e ele também não gasta nada com a vaca. Como o preço do leite cai, para ele é traumático, porque aí caiu a renda dele para metade, ele depende daquilo para comer, porque ele é extrativista. Então veja que o cara profissional, ele entra numa dificuldade pelos investimentos e o cara extrativista tem a percepção na pele que o preço do leite caiu. Né? E aí, ou seja, a gente tem isso forma uma grande massa de pessoas que enxergam o 2023 como um ano tenebroso. Né? E eu tenho certeza que você não tem dúvida, né, de que isso é uma realidade que é aquilo que nós falamos. Uma coisa é a percepção. Né? A percepção está ligada ao fluxo de caixa, que o do cara de fato está apertado, mesmo sendo profissional, mesmo sendo bom. Né, levando a coisa na ponta do lápis, mas ele tem essa percepção de caixa apertadíssimo, né? E com um agravante que eu não comentei aqui, que é a questão da silagem de milho estocada, ele carregar custos altos do ano anterior para esse ano de 2023. Então esse pacotão que eu citei aqui, ele gera uma percepção no produtor de leite que o mundo vai acabar, entendeu? E para muitos acabou. Né? Se para muitos saiu da atividade, me falou, não dá isso aqui para mim, e foi embora, né? E foi ótimo você ter feito esse contraponto, porque ontem ainda conversando com os técnicos da CIA, com os 7 supervisores, eu estava dizendo para eles exatamente sobre isso, sabe? Que o nosso técnico da CIA do Leite, na minha percepção, ele precisa ser um camarada assim, de estar andando de colete mesmo, sabe, a prova de bala, porque ele vai enfrentar esse produtor no dia a dia cabisbaixo, enfrentando essa dificuldade toda, com todo esse cenário, né, com essa percepção que você muito bem explanou aí em detalhes, tá?
Concordo plenamente com isso. Só que nós, na postura de técnico, a gente tem que, não pode ceder o ombro e chorar junto. A gente tem que ceder o ombro e falar assim, garra aqui comigo, nós juntos, nós vamos sair de onde a gente está. Nós vamos trabalhar, nós vamos vencer, sabe? E para explicar isso, eu vou te contar uma outra história rápida de novo, tá? Agora eu vou evocar uma história que eu só busco ela assim, em momentos, aquela pergunta de 1 milhão, eu busco essa história, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem por 15 dias pelos Estados Unidos, ainda no período de Piracanjuba, visitando fazendas de leite nos Estados Unidos. E curioso que a gente começou, visita uma fazenda, visita outra, e nada de sair o preço de leite. Ninguém perguntava, o produtor não falava, não tinha assunto de preço de leite. Eu falei assim, algo está muito errado. Porque isso aqui, se fosse no Brasil, na primeira fazenda, preço de leite era e assim, 15 minutos de conversa, preço de leite já tinha entrado na pauta. E aqui já tem quase uma semana de conversa em fazenda e nada de preço de leite. Aí eu pedi o tradutor lá, obviamente, para fazer a pergunta para mim, e eu não podia ser indelicado de fazer uma pergunta direta, na veia, né? E aí, quanto que você recebe, presidente? Não podia fazer isso. Eu peguei e contornei com ele, era uma fazenda de 640 mil litros de leite por dia. Então, você imagina a quantidade, naquela fazenda que a gente estava, eram 15 mil matrizes, 15 mil vacas em lactação numa propriedade. Imagina o movimento nessa fazenda. Pra você ter uma ideia, nessa fazenda tinha um carro funerário, não é gozação. Tinha um carro, tipo uma Saveiro, tipo um camburãozão assim, porque ela passava recolhendo vacas mortas, que é normal num negócio desse tamanho ter morte súbita, né? Então, assim, 1, 2 animais era normal morrer por dia. Então, tinha um carro que circulava a fazenda para recolher animal morto, que é coisa que me chamou a atenção. Mas, diante desse cenário gigantesco, eu perguntei para o camarada assim, foi assim, olha, o que é mais difícil para o senhor? Administrar as questões assim, de produção, fazer esse animal entregar média acima de 40 litros, como é o caso, o que é mais difícil? Fazer esse animal, né? Todos os manejos possíveis para esse animal entregar acima de 40 litros, isso é o mais difícil ou é o mais difícil a questão comercial disso? Imagina as compras envolvidas de insumo para um negócio desse tamanho. Imagina o volume de leite negociado e né, qualquer centavinho, assim, centavinho não, lá na quarta casa faz uma diferença gigantesca. Onde é a tarefa mais difícil? Fazer a gestão desse animal ou fazer a gestão do negócio financeiro, administrativo financeiro? A pergunta foi nesse contexto. Aí a resposta dele para mim foi fantástica, né? Respondeu assim, e assim, geração de holandeses, a 4ª geração de holandeses, tá? Isso lá no estado da Califórnia, ele respondeu o seguinte, o meu pai me ensinou que se eu cuidar bem da vaca, ela cuida bem de mim. Ponto. Falei, peraí, mas o preço que eu queria não saiu, né? Fiquei muito indignado com aquilo, falei, esse cara é muito ensaboado, né? Fiquei muito indignado com aquilo, esperei mais um tempo e arranjei uma outra pergunta que chegasse em preço também, que eu já não lembro mais o contexto da pergunta. Mas a ideia era saber o preço, né? Brasileiro quer saber preço. E de novo eu perguntei para ele. Aí ele me deu a resposta que essa para mim foi assim, a mais fantástica de todas. Ele falou o seguinte, o meu pai me ensinou que se eu for competitivo, se eu for competente, se eu for muito eficiente naquilo que eu fizer, independente se for leite, se eu for esse cara, quando o negócio estiver bom demais, eu sou um dos caras que mais ganha, porque eu sou muito competente. Aí eu ganho muito e cria aquela gordura, aquela poupançona. Quando o negócio estiver muito ruim, tipo 23, lá no 22 o cara ganhou tudo que ele podia, poupou tudo que ele podia. No 23, ele foi o cara que menos perdeu. Foi o cara que menos perdeu. E ele ainda completou. Se tiver que sair todo mundo da atividade, eu serei um dos últimos a sair da atividade. Então, depois do ensinamento desse, cara, fica muito difícil você não ser otimista. O que você tem que correr é atrás da competência. Como eu vou ser competente nisso? E ser competente em leite não é competente um mês. Leite é atividade de longo prazo. Essa competência não começa hoje. Ela está lá no passado, você faz planejamento, faz investimento. Porque está bom demais, eu vou meter o pau e fazer investimento demais. Não, opa, peraí. Todo negócio tem seus altos e baixos. Então, assim, quem fez investimento demais, acreditando que ia ser, né, só aquela bolha, me desculpe a sinceridade novamente, né? Será que não faltou um pouquinho de percepção, sabe? E aquela história, se eu sou competente mesmo nos momentos difíceis, eu sou o cara que menos perde.
Eu sou o cara que menos perde. Eu posso, né, na hora boa eu sou o que mais ganha, na hora ruim eu sou o que menos perde. E eu trago aquela poupança para me dar um certo fôlego nesses momentos difíceis. Então, eu sou otimista nesse sentido, no sentido de trabalhar numa atividade planejada, sabendo que ela é de longo prazo. Assim, a gente não pode avaliar leite num mês, num ano. Leite, eu costumo dizer para todo mundo que eu converso, leite você tem que avaliar a atividade no mínimo em 5 anos. Bom mesmo é coisa para 10 anos. Porque uma vaca, ela pariu uma bezerra. Se criar bem criada, 2 anos para parir, né? Emprenha com 15 meses, pesando 350 quilos de peso vivo, vai parir com 24. Então, quer dizer, quase 3 anos para ver o resultado de uma bezerra que nasceu, né? Que eu emprenhei uma vaca, de uma prenhei de uma vaca, são quase 3 anos para ver o resultado disso. Por isso, por ser uma atividade de longo prazo, qualquer avaliação que a gente faça no curto prazo, ela é temerária de erro. Erro, às vezes, extremamente positivo e, às vezes, extremamente negativo. Por isso que aquela história, né, do caldo de galinha e cautela não fazer mal para ninguém, principalmente na atividade leiteira. Bom, eu acho que deu para o pessoal esclarecer aí, né, agora e entender, né, o que você estava querendo dizer, e a gente também ajudar o pessoal na análise, né, que eu acho que é um enfrentamento importante, ajudar as pessoas a entender os ciclos, né? E isso é um momento, é um cenário que vai passar, né? E que a gente precisa de estar preparado para poder pegar a parte boa do jogo que está por vir, assim como ela já passou também em outras épocas, né? E isso, em um momento, ele não qualifica um negócio, uma atividade, né? Isso que a gente precisa de estar preparado para tratar, né? Nós, como técnicos, se a gente começar a reclamar da atividade leiteira, a gente deixa de contribuir, né? E é isso que eu acho que eu peço também a compreensão da nossa audiência, para que em muitos momentos aqui no podcast, né, e eu acho que talvez seja o principal deles, cheguei a comentar assim que o preço do leite não era importante, várias vezes também eu cheguei a falar assim, pessoal, não me entenda mal, negociar o seu produto é muito importante. Isso né? É necessário, qualquer produto que seja, né? E tem espaço para ganhar nisso aí, né? Tem espaço para dar certo nisso aí. E a gente tem que estar buscando essa negociação e tal. Disso nós não temos dúvida que isso é importante, né? Agora, o que a gente tenta trazer de mensagem para cá é que a maioria da variação do preço ela não vai ser controlada pela negociação nossa. Então, dos R$4 que o leite foi em 2022, ele cair para próximo de 2 agora, negociando, nós não vamos salvar esse 1,80, 1,90, nós vamos salvar 10 centavos, 15, né? Eu sou muito brigão, minha logística é muito boa, salvei 30 centavos. Mas foi 1,50 embora, né? Que foi o mercado que levou, né? É isso que a gente está tentando trazer para cá e que não podemos cair na armadilha de achar que nem de longe nós estamos contra o produtor. Eu queria que o preço do produtor fosse o mais alto possível, do laticínio vender a mussarela fosse o mais alto possível, que sobraria dinheiro para eles dividir com nós mais um pouco. Mas não adianta só querer, né? Você tem a lei da oferta e procura aí definindo, né, qual vai ser o preço. De novo, você de forma muito ponderada fez outro ponto de equilíbrio da conversa fantástico, sabe? E só lembrando um detalhe, hein? A indústria de lácteos, se dependesse dela, o mercado vivia só na alta. A indústria de lácteos ganha dinheiro quando está pagando caro para o produtor, por mais incrível que pareça. Quando pagou para o produtor R$3,50, por exemplo, vendeu a R$6,50, a R$6,80, a R$6, a R$7, certo? Ganhou R$3,50, vamos pensar, vendi por R$3,50, paguei R$3,50 na conta grosseira, meio a meio, né? E agora? Paga produtor 2, está vendendo a quanto? R$2,80, R$3,10? Para estar na gôndola a 4? Você entendeu? Então agora a indústria não está ganhando dinheiro, não. Então, assim, a indústria, por mais incrível que pareça, ela gosta de pagar leite caro, porque quando ela está pagando caro é sinal que está ganhando dinheiro.
Você pode conversar com qualquer industrial, ele sabe essa lição, todo mundo já aprendeu também na indústria, sabe? Isso é importante que o produtor saiba, tá? Não é assim, não é de má fé, não. É coisas do mercado. E quando o leite chega a subir no produtor, o mercado já reagiu muito na ponta, né? E aí, ou seja, subindo o preço para o produtor é que a indústria está ganhando mais dinheiro, não tenho dúvida, né? A gente tem um ancião do mercado do leite aí, o Zamboni, que quase toda vez que sai esse assunto nos grupos de laticínio aí, o Zamboni vai lá, faz esse apontamento aí, relembra todo mundo desse evento, né? Pessoal, vocês estão reclamando aí que o preço do produtor está subindo, é a hora que vocês estão ganhando dinheiro, né? Bom, Jaime, a gente explorou bastante coisas aqui, coisas contundentes, assim, os dois cenários principais, importações, fatores que afetam as importações e a questão climática afetando o custo das commodities. Nós exploramos isso com bastante contundência e alguns derivativos, né, que acaba sendo os derivativos disso. A gente chegou a citar também o avanço do crescimento das commodities aí, associado com a idade do produtor, o produtor saindo da atividade, você tem o fator clima que acelera o custo do cara antes de responder em preço, tudo isso agravando a saída de pessoas da atividade, né? Trouxemos bastante coisas aí que podem ditar o que vai ser o mercado de lácteos. E no que eu entendi, né, todas as variáveis que a gente citou, elas são variáveis que tendem a pressionar o preço positivamente para o próximo ano. Você vê algum cenário, alguma variável, alguma coisa que às vezes pode acontecer sem se esperar, tem alguma variável que possa mudar esse jogo? Você consegue analisar alguma coisa dessa? Ou para 2024, acho que a visão é otimista mesmo. O que você me fala? Essa pergunta foi surpresa, né? Agora eu vou usar aquela expressão que você usou. Acho que como a gente está no fundo do poço mesmo, sabe? A gente chegou no fundo do poço, não tem jeito mais, sabe? Então não dá mais. Porque qualquer coisa que fizer agora, em termos baixistas, vai estrangular o produtor. E o mercado sabe que não adianta fazer isso, sabe? Não dá para estrangular o produtor. Se estrangulou o produtor, você não tem o leite na planta. Então é simples assim. Seu custo operacional vai lá em cima, né? O custo fixo das empresas sobe demais, você não tem como diluir isso. Então precisa de um volume de leite nas plantas. E aquela história, nós chegamos no nível que mesmo com o poder baixo de consumo que a gente atual, né, no momento que a gente vive, né, da população, existe um consumo. Ele não é crescente, ele não é assim, nossa, podemos bater palma para o nosso consumo? Não, está longe disso. Mas para os níveis do momento que a gente vive, está atendendo, sabe? Não é o que a gente queria, mas está atendendo, tá? É lógico que queria um consumo mais forte, com certeza. Eu queria te provocar num outro assunto aqui, o último deles, pelo menos que eu preparei para a nossa discussão, que seria o fator ociosidade, né? Grandes marcas, grandes empresas, cada vez mais, não só as grandes, não. Eu tive a oportunidade de visitar um laticínio, se eu bem me lembro, nesse dia você até estava comigo, em que o dono do laticínio disse para nós assim: eu visitei 6 laticínios, 5 estava construindo, estava com um projeto para construir, ou já terminou a obra tem pouco tempo, né? Ou seja, todo mundo crescendo planta, né? Todas as empresas, as grandes empresas, né, com grandes investimentos e tal, de uma ociosidade que já é grave e que tende ainda a aumentar. Grandes plantas ainda estão por vir, né? A gente poderia destacar aí, né, uma grande fábrica de queijo sendo feita no Paraná pela Piracanjuba, uma fábrica recém-inaugurada pela Lactalis em Uberlândia, Porto Alegre com um grande investimento também a se fazer para praticamente dobrar a captação, um investimento recebido pela Betânia recentemente aí de 30 milhões de dólares, para que também seja investido em aumentar sua capacidade de processamento. Então, ou seja, aqui eu citei pouquíssimas marcas, mas marcas relevantes com investimentos substanciais no aumento da sua capacidade de processamento. Como é que você vê que esse fator de ociosidade
ele tende a tracionar preço para cima em 24, ele não é um ator importante para 24, ele é um ator que vai participar daqui para frente cada vez mais constante. Como é que você vê essa questão da ociosidade aí, pressionando a indústria a olhar o produtor com outros olhos? Então vamos lá, Ronaldo. Esse aí, acho que ainda falta citar dentro desse rol de empresas que você citou e de grandes investimentos. A gente tem a Castro no Paraná, que deve inaugurar uma planta, se não me falha a memória, para 800 mil litros de leite para queijo, tá? Ainda em 25 deve ser inaugurada talvez final de 24, primeiro semestre de 25 no máximo, tá? A Aurora mais 1,5 milhão também, projeto para fazer pois mais é. 1,5 milhão. Então, você vê vamos pegar o caso do Paraná, por exemplo, que a gente tem ali uma coisa clássica ali, né? Você tem um oásis do ponto de vista de produção de leite, que é a Castro em si, né? Os produtores, a média de produção, litros por quilômetro rodado. Enquanto a gente sua camisa nas outras regiões, nas outras empresas, para conseguir colocar 40 litros por quilômetro rodado, 45 quilômetros rodados, estou falando de custo de frete, densidade, litros por quilômetro rodado, né? A Castro trabalha com algo acima de 200 litros por quilômetro rodado, já trabalha assim. Ou seja, ela é quantas vezes mais eficiente do que as outras em transporte, por exemplo. 40 contra 200, dá 5 vezes mais eficiente, assim, grosseiramente falando, tá? Só no transporte é 5 vezes mais eficiente. Tá vendo as oportunidades que a gente tem? 5 vezes mais eficiente no transporte. Se o transporte de um custa 20 centavos, dividido por 5, cai para 4. Olha para você ver a loucura. Tem 16 centavos aí na brincadeira. Tá vendo como é que arruma dinheiro fácil nesse setor? A gente falando de eficiência. Então a gente tem essas... Então a gente já vive um cenário de ociosidade que tende a ampliar essa ociosidade com essas inaugurações todas que estão vindo aí para ano de 24, para 25, 26, 27 e aí segue, tá? Então, dessa ociosidade que a gente tem e para essa que será ampliada, aí, assim, de novo, eu vou ser muito franco, muito honesto de novo. Mais uma vez, um colete à prova de bala para mim, tá? Aí a indústria precisa mudar o jeito de ver o negócio. A gente tem falado disso já há algum tempo. Lá dentro da Piracanjuba ainda eu falava disso. Lá eu falava que ia faltar leite em 22, em 21, em 22, em 23. E assim, foi só o tempo passar para ver que eu tinha razão nessa história, sabe? E assim, não é porque eu quero ter razão, não, é porque aconteceu, foi um fato que aconteceu, né? Tinha um amigo meu que na época falava assim, não tem problema faltar leite, não, a gente importa, e de fato a importação também aconteceu de forma maciça. Então, assim, aquelas previsões que nós fizemos lá no 20, para 21, 22, 23, elas se concretizaram. E o fato é que nós temos aí ociosidades variando de 30% a 50%, dependendo da empresa, dependendo da região que ela atua, tá? E isso, eu não consigo enxergar um jeito de resolver essa situação se não for fazendo algo diferente do que a gente vem fazendo nos últimos 30 anos. Tem que fazer algo diferente. Nós, CIA do Leite, nós temos uma proposta diferente para isso. Pode não ser a melhor proposta, a gente não tem a pretensão que seja a melhor proposta, mas é algo diferente, é algo que nós estamos oferecendo. Pode ser melhorado? Por favor, vem nos ajudar a melhorar essa proposta, então, mas nós precisamos sair da mesmice. Nós não podemos achar que nós vamos resolver um problema atual com uma solução do passado. Naquela assembleia do Sileng em Belo Horizonte, em 26 de outubro, todos os palestrantes que falaram lá antes da minha fala, falaram que a sociedade mudou, que o mundo mudou, que a tecnologia foi assim, propulsora dessa mudança gigantesca que aconteceu no mundo. E todo mundo falou, mudança, 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 mudança. E aí, tipo assim, eu peguei esse gancho da mudança para falar disso, sabe? Nós temos o projeto Originação que tira, sabe assim, quebra o jeito de ver a atividade leiteira, quebra o jeito de ver a cadeia atividade leiteira, a cadeia láctea como um todo, porque nós estamos falando de insumo, nós estamos falando de produtor, nós estamos falando de mercado financeiro, nós estamos falando de indústria láctea, a gente envolve todos os elos da cadeia dentro do projeto Originação. E é tão curioso, mas é tão curioso, que está todo mundo pensando assim, se eu fizer assistência técnica para o produtor, eu vou melhorar. Gente, é óbvio que vai melhorar, você tem um ganho às vezes de 10%, de 15%, às vezes até de 30% naquele produtor, se ele estiver muito mal colocado do ponto de vista, né, produtivo, só tecnicamente falando. Você consegue um ganho às vezes de 30% nele, dentro de 120 dias, 6 meses você consegue esse ganho. Só que aí estabiliza, parou ali.
Então, a assistência técnica ela é muito boa para quê? Para medir o passado e, no máximo, o presente. Mas o que a assistência técnica diz de futuro? Nada. Nada. É assim historicamente. Eu sou um apaixonado pela assistência técnica. Citei um exemplo aqui para vocês de 30 anos atrás, eu levantando de madrugada para pesar leite, para fazer controle leiteiro, para fazer torneio leiteiro baseado em controle leiteiro. Então, assim, eu sou apaixonado pela assistência técnica, mas ela tem um limitante. Ela ajuda o produtor até certo ponto. Chega ali, ela estaciona, ela estabiliza. E como fazer para mudar esse ponto de estacionamento? Como faz para romper essa bolha? Como que a gente faz isso? Como diz você, como que eu faço para dar um cavalinho de pau nesse troço? Você entendeu? Aí entra o projeto Originação, porque ele, de fato, ele tem esse potencial de mudar a atividade leiteira como um todo, e não muda no produtor e na indústria, não. Muda toda a cadeia. A gente põe o dinheiro para trabalhar para o produtor. Então, você vai no mercado financeiro, o produtor de leite que hoje é muito tímido em relação ao mercado financeiro, ele vai fazer igual o produtor do grão faz. Às vezes 50% o produtor de leite ele é mais tímido nesse negócio, ele é mais conservador, ele não lança mão de crédito, ele não vai no banco buscar dinheiro e fazer o dinheiro que ele pegou emprestado trabalhar para ele, gerar renda e gerar receita para ele e resolver os problemas de fluxo de caixa que eventualmente ele pode ter. Ele não faz isso, ele tem medo de banco. Tradicionalmente, historicamente, culturalmente, o produtor de leite é um cara que tem medo de banco. Enquanto que o produtor do grão, não. Ele mete a cara pro banco, não está nem aí, você vai dever, você entendeu? O produtor de leite precisa quebrar um pouco disso. Ele precisa ser, assim, tão afoito, vamos falar, se usar essa expressão de afoito, né? Quanto o produtor de grãos, talvez não precise ir com essa intensidade toda, mas não dá mais para ficar no modelo que foi. Não dá mais, chega. E essa história, ela chega, vocês botar um ponto final nela, é lá no fornecedor de insumo que acostumou a ter margens, às vezes, absurdas, que a gente vê coisas acontecendo absurdas do ponto de vista de insumo, aí o produtor tem que fazer a parte dele, buscar crédito e investir na atividade, mudar a realidade dele, e a indústria, ela vai participar disso tudo, vai participar comprando leite, tendo uma relação comercial diferente com o produtor, e isso tudo que acontece lá na cadeia primária de produção de grãos, de leite e da indústria, muda toda a questão da economia da sociedade, porque vai gerar riqueza, vai gerar renda para os municípios, principalmente os municípios que são grandes produtores de leite, muda o contexto todo, sabe? Essa cadeia leite, quando ela for vista da forma que ela precisa ser vista, ela tem um potencial de mudar as economias dos municípios, assim, absurda. É coisa que, assim, ninguém nunca parou para fazer conta, porque se parar para fazer conta é coisa absurda. A gente muda. Nós temos exemplo do projeto Originação aqui, ó, em Patos, em São Gotardo, Carmo Paranaíba, regiões que eu visitei, produtores. Tem produtor, por exemplo, que saiu de 160 litros de leite, sai de 160, vai para 240. Qual que foi esse milagre? 6 meses, 8 meses de assistência técnica. Tira o cara de 160, põe ele em 240. Bom, aí depois ele ia ficar em 240, porque até onde ele aguentou. Ele avançou até 240. Ah, mas e como é que esse produtor foi para 550 litros de leite? Porque, simples, projeto Originação. O projeto de Originação, com essa capacidade, com esse potencial de mudar a vida das pessoas, trazer os sonhos para a realidade, foi isso que aconteceu com produtores. Nós podemos, assim, quem tiver disposto, quiser visitar, conhecer o projeto de perto, nós teremos o maior prazer do mundo em levar nas propriedades, que ele está rodando há 9 meses. O produtor que tinha uma meta para bater com 12 meses, está batendo a meta com 7 meses, batendo a meta com 8 meses. Lá nós tivemos um efeito colateral lindo. De 16 produtores do projeto, 15 tiveram que trocar o tanque. 15 tiveram que trocar o tanque, ou seja, porque o leite aumentou, e leite não é o que a empresa precisa, que as indústrias precisam, então o leite está acontecendo, o leite está vindo e antes do momento esperado. Então nós temos que ter uma atenção muito grande com isso. Pensa para você ver, eu saio de 160 a 240, isso é o efeito da assistência técnica boa, com técnico de qualidade, tá? Um produtor que quer trabalhar em um técnico de qualidade, eu consigo esse aumento nas propriedades. Beleza, mas se fosse só assistência técnica? Morria aí, o produtor continuaria lá com 240. Um produtor que estava com 160, ele faz sucessor? Não. Um produtor com 240, ele faz sucessor? Provavelmente não. E um produtor com 550 litros, será que ele faz sucessor?
Aí eu já começo a acreditar que sim, porque agora ele começa a elogiar a atividade, ele muda o patamar de vida do cara. Pensa numa pessoa que antes estava recebendo aquela conta inversa agora, tá? Ele estava recebendo R$3.000 todo mês na conta dele, 3 mil. De repente cai 10 contos na conta dele, R$10.000 na conta dele. Se não tiver um plano de negócio feito para 8 anos, com fluxo de caixa, tudo bonitinho, desenhado, previamente feito, tudo planejado. Se não tiver isso, como é que o produtor recebe 10 mil na conta dele? O que ele faz? Desespera. Mas não, isso aqui é dinheiro demais, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Sai gastando a rodo. E não, ele não vai sair gastando a rodo, sabe por quê? Porque tem um técnico lá dentro, competente, ajudando, direcionando ele, conscientizando do investimento que é necessário fazer, que tem um plano de negócio para seguir. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar uma guinada na atividade leiteira dentro, e esse projeto tem um potencial gigantesco para isso. Pode ser melhorado? Sem dúvida pode, mas por favor, venham contribuir. Tá? É esse o recado, Ronaldo. Jaime, show de bola. Botou energia com força aí. Eu falei assim, agora bateu o Galvão Bueno mesmo. Eu falei assim, vai gritar gol no final agora. No final agora vai... Ronaldinho! Eu falei assim, agora vai. E nesse caso, o técnico é o Bruno, e os produtores que eu conheci, o Bediro, Erasmo, Fabiano, eu não tive a oportunidade de conhecer os demais por enquanto, mas fantástico o que está acontecendo lá, sabe? Aí vai para o fantástico. Aí já fez mais 3 gols aí, pode pedir música no Fantástico, né? Jaime, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, né? A gente gostaria de ter trazido você até antes de estar com a gente na companhia, né? A gente já falava de você participar aqui. Com certeza vamos precisar que você volte com a gente no contexto de mercado para a gente analisar as parciais disso, né? Como é que vai estar sendo o avanço do primeiro trimestre aí, essas coisas que a gente falou aqui. A gente vê um pouco como é que elas foram e os próximos passos. Então, certamente aí, periodicamente, a gente gostaria que você estivesse aqui com a gente fazendo aí um episódio desse para dar parciais de mercado, analisar o que foi e dar mais uma perspectiva do que está por vir, né? Eu queria agradecer muito, então, a sua participação com a gente, o entusiasmo, parabenizar pelo entusiasmo pela cadeia produtiva do leite, em nome dos produtores, acreditar no produtor, né? Eu acho que o produtor não pode confundir a sua fala. O que você deixou claro aqui é que você acredita na capacidade dele de dar certo, né? Que não tem fatores externos, né, que vão limitar ele de dar certo, não depende dele, né? Eu acho que a mensagem que você quis passar aqui foi essa, né? E eu acho assim, mais mesmo em nome da companhia te agradecer de você estar com a gente, de você ter acreditado no nosso projeto, né? Mais do que agradecer em nome do podcast, agradecer também em nome da companhia, de você acreditar no nosso projeto, e mais do que isso, ser um entusiasta dele e estar ajudando a gente nessa missão aí de levar essas propostas de melhoria para os produtores no campo. Muito obrigado aí pela sua participação, e queria ouvir a sua mensagem final aí para os produtores e para toda a nossa audiência, né? Temos uma grande audiência aqui também de indústria de laticínio. Hoje você já fez inimizade com todo mundo, tenta consertar isso aí. Graças a Deus, na parte de indústria, muita gente já me conhece, sabe o jeito que eu penso, entende o que eu falo, sabe? A grande maioria esmagadora entende. É óbvio que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, eu não tenho essa pretensão, obviamente, né? Em relação ao produtor, o produtor, eu tenho certeza, que eu conheço o produtor, eu conheço a história assim, sabe, passo a passo do produtor. Eu já tive fazendo cana com ureia, que eu sentei na beirada do coxo depois que eu fiz a cana com ureia e fiquei lá até a lua aparecer esperando as vacas comer, porque eu tinha medo da vaca morrer, sabe? Nos idos de 90, quando falava ureia mata a vaca. E eu fiquei lá, eu fiz cana com ureia, mas eu fiquei lá do lado do coxo esperando para ver o que dava, sabe? Então, assim, eu conheço a atividade nesses moldes, nessa profundidade, sabe? De pesar bezerra, de passar fita em bezerra. Teve uma temporada que eu pesava 2.000 bezerras por mês, sabe? Em várias propriedades. Então, assim, é um negócio que eu conheço profundamente e graças a Deus, por onde eu passei, por onde eu estive, eu tenho boas lembranças das regiões e as regiões também têm boas lembranças ao meu respeito, porque eu tenho consciência disso, sabe? Não é assim ser nenhum... ele se sente... Não é isso não. Estou sendo aqui bastante realista, tá?
Então, considerando esse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de celebrar aqui esse momento que a gente está vivendo, que eu estou vivendo na CIA, agora já, né, com o umbigo cortado, já peguei como é que a empresa funciona, estou nesse caminho e já começando agora a dar os primeiros passos sozinhos, já, né, soltando a mão do pai e da mãe ali, tá? Estou nesse momento dentro da CIA e me sentindo agora mais habilitado a me posicionar, a dar algumas dicas, a sugerir algumas coisas. Isso em relação à CIA. E agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo aqui na CIA. Eu sei que são só os primeiros passos ainda de uma longa jornada, se Deus quiser. Eu acredito muito no trabalho que a CIA está fazendo, que a CIA do Leite está fazendo, e é por acreditar que eu estou aqui na CIA do Leite, tá? É porque justamente eu acredito nisso, e não acredito de hoje. Eu acredito de 4 anos atrás, 5 anos atrás, que nós nos conhecemos, 5, 6 anos atrás, que nós nos conhecemos. A partir daquele momento, a gente foi estreitando esses laços nossos de amizade. E esse projeto Originação, por exemplo, a gente já fala dele há 3 anos e meio para 4 anos. Nós já falamos disso, nós dois. Então, acredito muito, tenho muita fé que isso vai mudar, vai impulsionar. Esse vai ser um grande legado que nós todos, os atores da cadeia do leite, nós vamos deixar para a cadeia leiteira brasileira, vai ser esse legado alavancado pelo projeto Originação. Eu não tenho dúvida disso, acredito nisso, como eu acredito no que o sol vai nascer amanhã de manhã cedo, sabe? É dessa forma que eu acredito. É isso aí, Jaime. Mais uma vez, então, muito obrigado aí pela sua participação. Brenda, quer dar despedidas pessoal aí? Não, fui uma espectadora feliz hoje. Brinquei com o Jaime, que eu ia ficar só escutando ele. Foi, assim, incrível. Palavras, assim, que marcaram para mim hoje foi essa questão do otimismo, eficiência, planejamento. Só agradecer, Jaime. Foi show demais. Obrigada, Ronaldo. Beleza, então, valeu. Jaime. Obrigado, um abraço a todos. Sinta-se brindado. Tchim, tchim. Eu tenho caneca. Se eu soubesse, eu trago essa caneca pra cá. Eu tenho um desmalte dessa daí. Desmaltar. Na próxima a gente te avisa. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchauzinho.